E nesse vídeo eu vou estar falando sobre o laudo médico. Toda a verdade, o que você precisa saber sobre esse documento tão importante na perícia. O que não pode faltar de forma alguma nesse documento e a importância desse documento na perícia médica, seja lá no INSS ou você que está buscando benefício através de um processo judicial. Você que está tentando comprovar a sua incapacidade para o trabalho. Então, você que já pegou o laudo médico, está com dúvida, ou que vai pegar esse laudo médico, então, nesse vídeo, vou estar explicando aqui a importância desse documento para que você consiga comprovar sua incapacidade para o trabalho e consiga receber o seu benefício aí que você tem direito. Se fala muito, quando você vai se falar em perícia médica, comprovar a incapacidade para o trabalho, no exame médico. O exame que comprova ali que tu tem um problema de saúde, lógico que é importante. Só que, às vezes, a pessoa acaba não levando na perícia o laudo. Em alguns casos, a pessoa nem consegue esse documento. Já vi vários relatos, por experiência própria, eu falo que infelizmente, às vezes, o médico fala para o paciente ali, para o segurado do INSS, lá na perícia médica, o perito que vai decidir quanto tempo de benefício que você vai conseguir, qual o benefício. Realmente, o perito que decide, que comprova ali a incapacidade da pessoa para o trabalho. Só que o médico que te acompanha é muito importante de fornecer o laudo, que às vezes o médico coloca ali relatório, laudo e tal. Esse documento é muito importante porque o médico que te acompanha é quem te conhece o problema que você está enfrentando, te conhece o que eu falo assim, porque às vezes o médico já vem acompanhando a pessoa um bom tempo, então sabe a situação ali que a pessoa vem enfrentando, se esse problema de saúde vai ter como a pessoa se recuperar para voltar para o mercado de trabalho. O exame médico é importante porque comprova que tu tem um problema de saúde. Alguns problemas de saúde, às vezes, é apenas com o exame que a pessoa consegue descobrir que está com aquela doença, com aquele problema de saúde. Mas o laudo é que vai comprovar na perícia a tua incapacidade para o trabalho. Porque em alguns casos o perito na perícia, ele nem avalia fisicamente ali, nem faz um exame físico na pessoa, apenas olha a documentação ali. Então é muito importante você focar na perícia, lógico, levar no exame ali que comprova o teu problema de saúde, e no laudo. Foca nesses dois documentos. Tem outros documentos? Tem relatórios que eu faço fisioterapia, faço tratamento, receita do medicamento que eu tomo e tal. Você pode até levar, mas foque no laudo. O laudo é muito importante, porque você que já passou por perícia, principalmente no INSS, você sabe que o médico ali, às vezes ele fala, tem laudo médico, testado, tal. Esse documento que ele pergunta se você tem. Você entregar um monte de documento ali, mesmo que seja importante, mas infelizmente, às vezes a perícia médica no INSS é muito rápida, tal, o perito nem vai dar atenção a esse documento. O laudo, foca no laudo. Então, o que deve ter nesse documento, nesse laudo, que é muito importante? Lógico que a identificação da pessoa tem que ter, para comprovar que aquele documento foi feito para aquela pessoa. A identificação do médico, que é o carimbo, tem o CRM do médico, o nome do médico, a especialidade do médico, tal. O CID, que é o Código Internacional da Doença, também ali o médico vai informar o problema de saúde. Então, o médico vai informar também nesse documento, nesse relatório, o que você faz no seu trabalho. Às vezes o médico não coloca, mas se você puder pedir para o médico colocar, é muito importante o que você realmente faz no seu trabalho. Por que isso é importante? Lá no INSS, a pessoa apresenta a carteira de trabalho e tal, ali para ver a profissão da pessoa. Tá? O médico vai ver o que você faz e tal. Mas, às vezes, no seu trabalho, você faz outras atividades diferentes da sua profissão, da sua função. Então, o médico coloca o que você realmente faz no seu trabalho. Coloca ali por que você não tem condições de trabalhar no momento.
se você fez um procedimento ali cirúrgico, se você precisa fazer um tratamento, o tempo que vai durar esse afastamento, mais ou menos ali uma base que o médico fala ali em quanto tempo você vai se recuperar. E vai colocar ali se você precisa de 3 meses, 4 meses de afastamento, 5 meses. O perito que vai decidir o tempo, mas o perito tem uma base, porque a perícia é muito rápida. Então, já chegando ali com o laudo, com o tempo que seu médico solicitou, em alguns casos, quando o perito concede o benefício, geralmente ele coloca o tempo que o seu médico ali, ele te concede o tempo de afastamento conforme que seu médico colocou. Por isso que é muito importante o médico colocar o tempo de afastamento ali. No caso, para um auxílio doença, benefício por incapacidade temporária, no caso. Agora, se for para uma aposentadoria por invalidez, não vai colocar o tempo de afastamento. Por quê? Porque no caso da aposentadoria, você não vai conseguir mais voltar para o mercado de trabalho. Ele vai contar ali no laudo porque ele chegou àquela conclusão que você não tem mais condições de voltar para o mercado de trabalho. Aí ele vai falar, por exemplo, que já fez os tratamentos que era possível fazer, já fez cirurgia, por exemplo, vai colocar lá que você fez cirurgia para reparar ali, melhorar daquele problema de saúde, mas infelizmente se não teve sucesso, então ele vai contar porque ele chegou àquela conclusão que você não tem mais condições de voltar para o mercado de trabalho. Não é simplesmente o médico colocar fulano de tal não pode mais trabalhar. Não é assim, tem detalhado aos detalhes, porque, como eu estou falando, se você já fez tratamentos, porque para a pessoa conseguir uma aposentadoria por invalidez, benefício por incapacidade total e permanente, não vai mais voltar para o mercado de trabalho, tem que detalhar, dar os detalhes ali, porque a pessoa não tem mais condições de trabalhar, já fez tratamentos para melhorar, como eu já falei, não conseguiu, para assim o perito te conceder o benefício, mesmo que você esteja buscando na justiça, porque você vai precisar passar por uma perícia judicial também. Então, esse documento vai ser muito importante para quando o seu advogado for fazer a petição ali, dar início ao processo, ele juntar esse laudo médico, outros documentos que você tem no processo. Isso é muito importante. Infelizmente, às vezes, como eu já falei aqui, o médico fala que não precisa do laudo. Às vezes a pessoa tem dificuldade de conseguir o laudo. Eu falo isso por experiência própria. Tem pessoas que têm dificuldade de conseguir o laudo. Às vezes o médico não quer solicitar, dar esse documento para a pessoa, tal. Na verdade, o médico ele não pode de forma alguma se negar a solicitar para a pessoa um laudo médico, a não ser que ele tenha motivos para isso, para falar a pessoa não está incapacitada de trabalhar, se ele entender isso, tal. Mas ele não pode dizer simplesmente, não vou solicitar o laudo porque não precisa. Não, ele não pode falar isso, de forma alguma. Até porque é necessário na perícia médica, é muito importante. Às vezes a pessoa tem um atestado, o atestado na perícia é importante. Eu vou falar em um caso aqui que não tem necessidade do laudo. Por exemplo, a pessoa fraturou o braço ali e tal, colocou um gesso e vai precisar ficar afastado só 30 dias das suas atividades. Então, o médico pode dar esse atestado e colocar ali que, por exemplo, paciente fulano de tal precisa ficar em repouso, afastado das suas atividades por 30 dias. Um atestado ali, aí coloca sua identificação, o carimbo do médico. Aí você leva na perícia. Aí geralmente você vai chegar na perícia lá, às vezes você está com gesso, tal. Ou você tem um exame ali que comprova que você realmente, mesmo que você já tenha tirado o gesso, já tenha ficado bom, que às vezes a perícia a pessoa faz depois de 2 meses ali tal, pode acontecer dependendo da região da pessoa. Então, a pessoa às vezes já tem retirado o gesso ali do braço, tal, mas já se recuperou, mas ficou afastado 1 mês, vai ter que receber aquele tempo ali. Então, mas vai ter um exame ali que vai comprovar a fratura no braço que você estava, tal. Então, nesse caso, não tem no caso o laudo, o relatório, não vai fazer muita diferença, tá? O atestado vai resolver. Mas vou citar um caso aqui que o laudo é muito importante. Digamos que você trabalha ali, tá, uma atividade, às vezes um serviço braçal, pegando peso, fica muito tempo em pé ou sobe escada, tal. Aí você infelizmente está com um problema no joelho.
começou a sentir dores e tal, aí foi no médico, o médico passou uma fisioterapia, você está fazendo, mas tomando a medicação, mas infelizmente não está melhorando e tal, e chegou um certo momento ali que você não está conseguindo mais trabalhar. Aí o médico te afasta do teu trabalho, e esse afastamento ultrapassa 15 dias, aí você vai para o INSS. Neste caso, o laudo médico, o relatório, é muito importante. Por quê? Porque nesse relatório, no laudo, o médico vai contar, por exemplo, você está com um problema no joelho, você já está fazendo um tratamento para melhorar, mas não conseguiu se recuperar. Então, estava trabalhando, mesmo sentindo dores e tal, mas chegou um momento que você não conseguiu mais trabalhar, teve que se afastar das suas atividades, para assim fazer um tratamento e conseguir melhorar, porque se a pessoa está fazendo tratamento e trabalhando ali, pegando peso na atividade, ficando em pé, não vai conseguir, dependendo da situação, vai conseguir melhorar daquele problema de saúde. Às vezes precisa se afastar. Então, ele vai dar detalhes ali no laudo, no relatório. Então, vai contar que você precisa ficar afastado, fazendo o tratamento para se recuperar, para depois voltar para o mercado de trabalho. Então, em alguns casos, o laudo é muito importante, o relatório na perícia. Outro detalhe aqui que eu vou falar que, infelizmente mesmo, às vezes acontece. Às vezes a pessoa passa com um médico ali e tal, e o médico às vezes não solicita, a pessoa pede o laudo, às vezes o médico fala que não precisa, ou às vezes a pessoa tem a perícia marcada e não já vai acontecer a perícia nos próximos dias e a pessoa não consegue voltar no médico para pegar o laudo, porque às vezes não consegue agendar ali a consulta, ou consegue agendar a consulta com o especialista, mas vai demorar muito tempo e tal. E às vezes a pessoa recorre pagar uma consulta particular ali para conseguir o laudo. Se a pessoa conseguir pagar a consulta, beleza, a pessoa pode pagar, que o médico ali vai solicitar fornecer o laudo para você. A pessoa fala, mas tem gente que fala, mas quando a pessoa paga a consulta, o médico fornece o laudo, o INSS não vai aceitar de forma alguma. Não tem nada a ver isso. O INSS não pode se negar, não vou aceitar esse laudo porque é do médico particular. Não tem nada a ver. Se o laudo está seguindo as regras ali, como eu já falei, tem a sua identificação, a identificação do médico, o médico ali, um especialista, tal, às vezes que a pessoa está referente ao problema de saúde da pessoa, de forma alguma o INSS pode se negar esse laudo. Não é porque você pagou a consulta que o médico vai te dar um laudo ali, não. Você está comprando um laudo. Não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. Até porque comprar laudo é crime. Então, você pagou a consulta porque o profissional ali, ele é particular, faz as consultas ali no consultório dele, ele cobra para isso. Lógico que ele vai cobrar. Então, você pagou a consulta, mas ele vai te fornecer o laudo porque você realmente está com problema de saúde e não está podendo trabalhar. Aí ele vai te fornecer o laudo. Então, o INSS de forma alguma pode se negar a aceitar esse laudo, de forma alguma. Você levou um laudo, não importa. Se é do médico que atende pelo SUS, se é do médico do convênio, se é do médico particular, não importa. Levou o laudo médico, o documento, relatório, está seguindo as regras, como eu já falei aqui, o INSS tem que aceitar, de forma alguma. Só que, infelizmente, quem está passando uma situação, muitas pessoas estão afastadas do trabalho, às vezes já está um bom tempo afastado, não está recebendo do INSS. A pessoa não vai ter condições de pagar uma consulta. Qualquer consulta aí com um especialista aí particular, 200, 300 reais, 400 reais, dependendo. Cada médico ali, às vezes o médico cobra um pouco mais barato, um pouco mais caro e tal, dependendo da região também e tal. Então, é caro. Então, infelizmente, às vezes a pessoa não tem condições de pagar uma consulta com um especialista ali, um particular. Então, como eu estou falando aqui, às vezes a pessoa passa pelo médico do SUS ali, do Sistema Público de Saúde ou do convênio e tal, e às vezes demora para a pessoa conseguir a consulta ali com um especialista. Eu sei como que é. Então, às vezes a pessoa acaba não conseguindo o laudo. Então, sempre é importante você se atentar a uma coisa. Às vezes, quando
Por exemplo, se você agendou a perícia para daqui a 2 meses, já tenta correr atrás do laudo. Em outros vídeos aqui, referente ao laudo médico, eu sempre falo também que o laudo é importante. Quanto mais próximo da perícia, mais atualizado, mais próximo da perícia, a data, melhor é. Porque você está tentando ali comprovar a incapacidade para o trabalho. Então, quanto mais próximo da perícia, a data do laudo ali, for melhor ainda. Mas você tem que correr atrás desse laudo. Então, agendou a perícia, já tenta correr ali, agendar a consulta com o especialista, para você conseguir esse documento, que é muito importante você levar na perícia. Infelizmente, às vezes a pessoa leva um laudo caprichado ali, bem detalhado, um relatório muito bom ali, contando toda a situação. Infelizmente, mesmo assim, o benefício é negado. Mas se isso acontecer, você vai ter esse documento em mãos, aí você vai procurar um advogado previdenciário e vai buscar na justiça o seu direito. Então, por isso que é muito importante você ter o documento, o laudo bem feito ali, tal, contando toda a sua situação, para se o INSS infelizmente foi indeferido, você na justiça buscar o seu direito, beleza? Espero que tenha te ajudado com essas informações, muito importante. A situação do laudo é muito importante na perícia. Então, boa sorte para você que está na luta buscando o teu benefício, você não está podendo trabalhar. Espero de coração aqui que dê tudo certo e você consiga comprovar sua incapacidade para o trabalho e receber o teu benefício, beleza? Boa sorte, fica com Deus e até o próximo vídeo.